Olá, bom dia. Estamos em mais uma aula de economia. Obrigado pela presença de todos. Vamos aqui então iniciar nosso conteúdo. Aqui já aprendemos o conceito de economia, os problemas econômicos fundamentais, as decisões de produzir relacionadas à curva de possibilidade de produção, CPP, os 10 princípios de economia de Gregory Mankiw, como pensam os economistas, interdependência e ganhos de comércio. Qual é o nosso objetivo então de aula de hoje? Apresentar o conceito de demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O conteúdo de hoje, né, da aula de hoje, pode ser encontrado no livro de Introdução à Economia, de Gregory Mankiw. Ok? Demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Então, demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Nós podemos verificar o seguinte. Existe realmente o conceito de utilidade nesse contexto, teoria do valor trabalho e a teoria do valor utilidade. Quando nós falamos aqui de utilidade, o que acontece? No início de pensar realmente sobre oferta, demanda, como é que um bem ele era de fato adquirido, como um bem ele era... Porque as pessoas... Como é que formavam os preços? Como é que os preços eles realmente ocorriam no mercado? Como é que era formado? Como é que se precificava um bem? Porque qual era o elemento determinante para poder realmente determinar que o preço, o valor de um bem é X, é Y, é Z. Então, as pessoas começaram a pensar sobre isso, né? Então, nesse contexto, começou-se a pensar sobre o conceito de utilidade, né? Ou seja, o valor de um bem, um objeto, um celular, uma garrafa de água. O que vai diferenciar esses dois bens? Qual o número de utilidades que você tem com o celular e uma garrafa de água? Então, não, esse celular tem vários gadgets, eu posso utilizar como GPS, como, por exemplo, para comunicação no WhatsApp, e-mail, fazer pagamento em banco, e eu posso utilizar também para monitorar alguma coisa que eu queira, ou então verificar, fazer algum tipo de investimento, para redes sociais, para jogos, para o que você utiliza o seu celular. Então, tem várias utilidades. Não, você vai ligar para uma pessoa, ligar para uma pessoa já era o início do celular. Então, você tem uma infinidade de utilidades no celular, e a água você só vai realmente beber, né, se nutrir, hidratar o seu corpo. Então, então isso aqui tem mais utilidade do que esse aqui, correto? Então, a ideia de utilidade é essa. Isso aqui é uma caneta de uma cor. Tem aquelas canetas de 4 cores, né? Que tem mais utilidade do que as outras canetas. Então, começaram a pensar sobre essa questão de utilidade. O que determina o preço de um bem? Por que um bem tem um preço mais elevado que o outro? Ou acima do equilíbrio, outro abaixo do equilíbrio, como nós falamos em economia, né? Essas coisas começou-se a pensar, né? Começou-se a pensar em economia, né? Então, começou-se a pensar na ideia de utilidade, né? Alicerce, certo? Alicerce para análise da demanda de bens. Representa o grau de satisfação quando se adquire um bem. Então, a ideia de utilidade em economia está relacionada também, principalmente, à satisfação. Quanto uma pessoa é satisfeita, ela fica feliz, ela fica alegre em ter um bem. Então, a ideia de satisfação, de alegria, ela está relacionada a essa ideia de utilidade marginal. Okay? Quanto você tem satisfação, prazer. Talvez o quanto tem utilidade em um bem que você usa, ou talvez seja a quantidade de satisfação que você vai ter com aquele bem. Então, a ideia de utilidade, ela está relacionada a isso, né? A satisfação que você vai ter no uso de um bem, e você realmente está corresponder às suas necessidades. Esse é um dos principais ideias de utilidade em economia, ok? Baseado nisso, vieram várias teorias. Dentre elas,
a teoria de Thomas Robert Malthus, Adam Smith, Davi Ricardo, Karl Marx, falando sobre utilidade, ou sobre o preço, determinação de um preço de um bem, que determina o preço de um bem. Né? Então, vocês devem ter estudado Malthus no ensino médio, geralmente o pessoal quando vê geografia crítica, quando a teoria malthusiana do crescimento populacional. Então, quanto a produção de alimentos cresce em proporção aritmética, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e crescimento populacional cresce em proporção geométrica, né? Então, sempre mais bocas para alimentar, sempre mais e mais pessoas, e haveria um momento, segundo Malthus, que não haveria correspondência entre a produção de alimentos e o crescimento populacional, o número de pessoas, né, no planeta. E realmente Malthus tem uma certa razão, né? Porque somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, e agora a produção de alimentos, mesmo com o desenvolvimento tecnológico, está realmente precário, né? Observa que Malthus ele falou sobre isso antes da Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, houve muita produção de alimentos em larga escala, em escala industrial, e isso ele não contou. Então, teve aquele suprimento, né, de alimentos. Mas agora, quarta Revolução Industrial, depois de tudo isso aí, hoje, nós temos as pessoas tentando migrar para proteína, fonte de proteína, insetos e outras coisas para suprir a demanda mundial, né? Enfim, mas isso aí não é questão que nós estamos vendo aqui de teoria do valor do trabalho. Estou fazendo um adendo sobre Thomas Robert Malthus. Né? Ele era um pastor, né, que estava dizendo assim, então todo mundo vai ter que parar de procriar. Basicamente era isso. Né? Enfim. Nós vemos aqui Adam Smith. Adam Smith começou realmente a falar com mais intensidade sobre essa questão também do valor. Malthus apresentou alguma coisa sobre preços, né? Mas Adam Smith aprofundou mais isso, falando dessa relação de preços, de formação de preços. Mas nós temos aí Davi Ricardo, que ele começa a falar sobre esse trabalho incorporado a um bem, né? Que estaria relacionado ao tempo, para você incorporar o trabalho, observem, a um bem. O que determina? Quantas horas de trabalho você leva para produzir? Um celular, uma garrafa de água ou uma caneta. Né? Então, são coisas que o Davi Ricardo começou a refletir, questionar, apresentar. Né? Então, são coisas importantes na teoria de Davi Ricardo, né? Sobre a questão de formação de preços, como os preços são constituídos. Né? Então, há um avanço, na verdade, na teoria de Karl Marx sobre isso. Marx começa a apresentar a ideia de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria. Ele começa a falar sobre o trabalho incorporado socialmente. Né? E aí ele vai desenvolvendo as ideias de mais-valia, certo? O fato aqui, pessoal, é o seguinte: o que nós queremos realmente que fique claro, né, é que o valor de um bem está do lado da oferta, nesse momento, onde a mão de obra era o fator de produção básico e determinava o custo da mercadoria. Esse é o ponto principal aqui, neste momento, para vocês entenderem esse conteúdo, tá? Que está relacionado, então, ao lado da oferta. Nós estamos estudando o lado da oferta, do ofertante, não do demandante, tá? Nesse momento, esse ponto específico para a formação do preço. Mais tarde vocês vão perceber, embora nós estamos falando do lado da oferta, também existe a oferta no mercado de trabalho, que são os trabalhadores que ofertam sua força de trabalho. Mas vocês vão perceber que o salário, ele também é um preço. Esse que é um grande sacada, o grande lance também, de perceber que o salário também é um preço. Né? Então, o que nós vemos da teoria, então, do valor-utilidade? Teoria do valor-utilidade. Certo? Valor de um bem
o valor de um bem se forma do lado da demanda, pela satisfação que o bem representa para o consumidor. Já do lado da oferta, nós vemos algumas pessoas, alguns economistas também falando sobre, tá, como a lei disser, né, que a oferta cria sua própria demanda. Do outro lado, da teoria do valor-utilidade, os demandantes, né, eles têm satisfação, Essa satisfação, ou seja, o valor, utilidade, o quanto é útil um bem, né, quão útil é um bem, quanta satisfação o consumidor tem com um determinado produto. Isso aí está relacionado à teoria do valor-utilidade, do lado da demanda, dos demandantes. Ok? Então, isso é um ponto importante para considerar da teoria do valor-utilidade. Já é do lado do demandante. Observe, quando nós falamos de utilidade, nós falamos de teoria do valor-trabalho, que é do lado da oferta, e teoria do valor-utilidade, que é do lado da demanda. Oferta e demanda. Oferta, valor-utilidade, valor-trabalho, demanda, valor-utilidade. Quanto um demandante fica satisfeito com determinado bem. Qual é a utilidade, o número de utilidades que tem esse bem? Então, é isso que vai determinar o preço do lado da demanda. Quanto satisfeito está aqui o consumidor. Do lado do valor da teoria do valor-utilidade, qual o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir determinada mercadoria? Se for pensar do ponto de vista da teoria marxista, ok? Da teoria marxista. Então, vemos aqui o seguinte, pessoal. Valor-utilidade. Permitiu distinguir o valor de uso e o valor de troca. Então, quando nós pensamos aqui na teoria do valor-utilidade, ou seja, do lado da demanda, do lado do valor de uso, a questão que, quando consideramos o valor de uso, é a utilidade que ele representa para o consumidor. Quão útil é um determinado produto? Quão útil, né, você vai considerar determinado bem? Quão útil é um celular ou um Kindle, né? Ou uma garrafa de água, ou um celular, né? Então, aí você vai considerar qual o uso que tem aquele bem para você. Qual a sua satisfação, quão satisfeito você está, quão útil é esse bem, quão realmente satisfeito você está com determinado bem. Outra questão, além do valor de uso, nós consideramos também outro elemento aqui, o valor de troca. Certo? Então, o valor de troca forma o preço no mercado pelo encontro da oferta e da demanda do bem. Então, esse preço ele vai determinar se o consumidor ele realmente está interessado naquele bem, se é atrativo para ele. O valor de troca. O valor de uso é importante, a satisfação, sim. Utilidade é importante. Mas valor de troca também é importante para o demandante. Você vai no supermercado, você vai procurar o preço do detergente, dos produtos mais baratos. E também que sejam de qualidade, correto? E vira e mexe, nós encontramos produtos que têm qualidades homogêneas, muito parecidas, e aí realmente decidimos por determinados produtos mais em conta, né, como nós falamos. Correto? Outro ponto, pessoal, que nós precisamos considerar aqui. Utilidade total e utilidade marginal. Duas considerações aqui importantes no nosso estudo da utilidade, da oferta, da demanda, do preço, da formação de preços, né? Utilidade total e utilidade marginal. Utilidade total, aumento da satisfação com o aumento do consumo do bem. O que significa isso aqui, pessoal? Quando você vai ali, você está ali, por exemplo. Dá um exemplo muito prático aqui. Pessoal aí que gosta de jogar. Ontem teve o jogo do Brasil. Brasil e Peru 4-2. Visto? Então você vai ali, ó. Tá jogando uma partida de futebol ali. Aí você 40 minutos correndo no campo. Então, qualquer esporte, vôlei, qualquer coisa que você faz, jiu-jitsu, né? Aí você quer beber uma água. Aí você bebe
primeira garrafa, então primeira garrafa, né, não se satisfez. Bebeu a segunda, estava com muita sede, calor que está fazendo aqui em Brasília esses últimos dias. E aí você bebe uma terceira e só vai satisfazer na quarta. Nossa, bebeu água pra caramba, hein? Então, a partir da quinta garrafa de água, você pode até beber, talvez. Cara, conseguir aguentar mais de 2 litros, mas tem gente que faz, bebe tudo isso. Aí, então, nós dizemos o seguinte, que a partir da quinta garrafa, a satisfação dele foi até a terceira ou quarta garrafa, a extrema satisfação. A partir da quinta, ele não bebe tanto, vai bebendo, assim, conversando, já não bebe com aquela intensidade quando ele estava com tanta sede de beber água. Então, a satisfação vai diminuindo conforme ele vai utilizando o bem, certo? Conforme vai usufruindo, vai absorvendo aquele bem, internalizando o bem, usando o bem, experimentando o bem. Então, utilidade total está relacionada ao aumento da satisfação, né, com o aumento do consumo do bem. Você vai consumindo e você vai tendo satisfação no uso do bem. Tá? Agora, o que nós vemos? A utilidade marginal ela é a satisfação adicional na margem. Tende a diminuir ao passo que consome mais de um bem e chega a essa saturação. Utilidade total, realmente, você consome e você vai ficando satisfeito ao consumir. Utilidade marginal é o exemplo da garrafa de água. Você vai diminuindo sua satisfação. Sua satisfação adicional, a cada unidade na margem, vai uma garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas, 4 garrafas. A partir da quinta garrafa, você já saturou na quarta. E agora você vai diminuindo a sua satisfação com o consumo de água. Mas tem pessoas que têm utilidade total, constante, para determinados bens. Correto? Utilidade constante como? Se você ali tem... Qual é o nosso conceito de utilidade total aqui? Aumento da satisfação com o aumento do consumo do bem, correto? Essa é a nossa utilidade total. Utilidade marginal, satisfação adicional, na margem, tende a diminuir ao passo que se consome mais um bem até chegar à saturação. Então, se você ganha você ganha no mercado financeiro dinheiro, aí você quer aumentar mais, quer satisfação de ganhar mais, investir mais, ganha na loteria, quer satisfação em mais, ganha um carro, você quer agora um outro, você quer agora trocar de carro, e aí você sempre tem satisfação e aumento do consumo de bens. A mulherada, quando gosta de uma semijoia, uma joia, e quer outra joia, quer se satisfazer com uma compra de uma roupa nova, e a satisfação aí é infinita. Eu sei que essa satisfação é infinita, quer consumir mais utilidade total, né? Mais utilidade total. Não é isso? Correto? Então, eu sei que realmente as mulheres têm uma utilidade total, assim, quase que tendendo para o infinito, para roupas e joias e semijoias e produtos. Quando vai no shopping, então, né? Enfim. Mas a utilidade marginal, ela está relacionada a isso, pessoal. A marginal, na margem, ela aumenta quando vai aumentando o consumo do bem por unidade, e aí vai diminuindo quando saturou. Por unidade também, vai diminuindo a sua satisfação em consumir determinado bem. Ok? E aí nós vemos, então, outra questão aqui importante para considerar quando nós falamos de utilidade total e utilidade marginal. Certo? Nós vamos falar agora do paradoxo da água e do diamante. Certo? Como nós falamos de teoria do valor, utilidade, agora a utilidade total, utilidade marginal. Eu pergunto para vocês, o que tem mais utilidade? A água ou o diamante? Se nós formos pensar na teoria do valor utilidade. O que é que você prefere, água ou diamante? O que é mais útil, a água ou o diamante? Certo? Então, essa questão aqui, observem, é importante pensar, por quê? Porque o diamante tem um valor, pela ser raro, um bem raro, raríssimo, né? E o valor dele é altíssimo.
E aí você tem mais realmente, você utiliza o diamante para quê? Tem valor estético, você utiliza para poder, né, enfim, ostentar, correto? Mas a água, você bebe diariamente, o ser humano não vive sem água. O ser humano não vive sem água. Então, o paradoxo da água do diamante, o que, que tem mais valor? O que, que tem mais utilidade, então, nesse sentido, para você pensar em valor, em valorar ou precificar um bem? Essa que é a questão do paradoxo da água e do diamante, tá, pessoal? Eu peço que vocês reflitam sobre isso. Como, por exemplo, o que, que vale mais? A Mona Lisa, né? Ou a água? É bem parecido também o exemplo. A Mona Lisa é caríssima, né? Valor aí astronômico, né? Em euros. Já desse eu vi o preço, eu nem lembro mais. É bem caro. Bem cara a obra. Mas a utilidade da água, você não vive nem um dia sem água. E você pode viver todos os dias sem diamante ou sem a Mona Lisa. Então, é isso que você tem que considerar quando você pensa no valor utilidade. Isso aqui é um extremo para você pensar em teoria do valor utilidade, né? A água tem grande utilidade total e baixa utilidade marginal. É abundante, né? Então, você tem satisfação em bebê-la, né? Mas, por ser abundante, rapidamente você tende a saturar a sua satisfação em bebê-la, correto? Então, nós dizemos que a água tem grande utilidade total e baixa utilidade marginal. O diamante tem grande utilidade marginal devido à escassez. Devido à escassez. Então, ele tem grande utilidade marginal. Correto? Outro ponto que, então, vamos considerar, como nós falamos aqui, sobre demanda de mercado e o conceito de demanda de mercado. O que é a demanda? É a quantidade de certo bem, certo? É a quantidade de certo bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em determinado período de tempo. Isso é a demanda de mercado. Esse é o conceito. O que os consumidores desejam adquirir? O que os consumidores procuram em determinado período de tempo? Essa é a tua demanda de mercado. Está aqui o nosso conceito, né, de demanda de mercado. Aqui nós vemos, passamos de utilidade, aqui nessa demanda de mercado. Então, é a nossa procura. A demanda de mercado, então, é a procura, correto? Simplesmente é isso, a procura, em um determinado período de tempo, por bens e serviços. Agora, o conceito de lei da demanda. Que é a lei geral da demanda? É uma relação inversamente proporcional entre a quantidade procurada e o preço do bem, ceteris paribus. O que é ceteris paribus? Tudo mais constante. Tudo mais constante. Ceteris paribus, né? Uma relação inversamente proporcional entre a quantidade procurada e o preço de bem. Como é que acontece isso, pessoal? É um termo que nós usamos em latim, né, para dizer que todos os outros elementos que poderíamos considerar, como, por exemplo, preço de outros bens, preços de bens complementares, preços de bens substitutos, qualquer outro elemento macroeconômico, como resto do mundo, balanço de pagamentos, efeito na balanço de pagamentos, superávit, déficit, ou então relacionado à questão que envolve o câmbio, etc. e tal, né? Então, desconsiderando todo esse universo, ceteris paribus, é uma relação inversamente proporcional entre a quantidade procurada e o preço do bem. Então, aqui nós temos aqui a escala de procura do bem. Observem. Escala de procura do bem, alternativas de preços e quantidade demandada. Alternativa de preços e quantidade demandada. Em termos de alternativa de preços,
Observe aqui, ao preço de 1, a quantidade demandada é 11. Ao preço de 3, a quantidade demandada é 9. Ao preço de 6, a quantidade demandada é 6 mil. Opa, 1, 11 mil, desculpa. 3, preço de 3, 9 mil. Ao preço de 6, 6 mil. Ao preço de 8, 4 mil. Ao preço de 10, 2 mil. O que nós vemos aqui antes desse equilíbrio aqui, ó, entre o relativo equilíbrio que vamos ver entre preço e quantidade, certo? Nós vemos que quando o preço era menor, a demanda era maior. Olha, o preço aumentou para 3, diminuiu a demanda. A quantidade demandada, melhor dizendo. A demanda não, a quantidade demandada. Isso é uma diferença importante para considerar. Demanda e quantidade demandada. Ok? Observe que é o preço de 6 mil, aqui é um divisor de água. Daqui, a partir daqui, vocês observam o seguinte, ó. Ao preço de 8, a demanda diminuindo. Aumentou bastante o preço, tendeu a diminuir, né, cada vez mais a quantidade demandada. 10, preço de 10, a quantidade realmente diminuiu muito a um preço de 10. Observa a sensibilidade que tem a cada aumento de preço de 2 em 2, certo? Da quantidade demandada. Aqui nós temos a relação entre quantidade demandada, o preço e a quantidade demandada, como nós fizemos ali naquele gráfico. Curva de procura do bem. Observa que ela é negativamente inclinada, indicando, então, a demanda, a procura, certo? E a quantidade demandada. Os bens estão sendo demandados em quantidade. Existe uma demanda? Existe uma procura. E aqui nós temos a quantidade demandada. Correto? Então, é isso aqui. Nossa curva de procura do bem X. Correto, pessoal? Análise da curva de demanda. A escala de procura revela preferências dos consumidores. Ok? A escala de procura revela preferências dos consumidores. Quando nós pensamos na análise da curva de demanda. Então, estão maximizando sua utilidade ou grau de satisfação. Então, realmente, quanto o consumidor está satisfeito com determinado bem. A ideia é essa. Então, quanto mais demandando, está sendo demandado um determinado bem, significa que há realmente alguma satisfação por determinado bem. A curva se inclina de cima para baixo, observe. A quantidade procurada varia inversamente ao preço, ceteris paribus. Ok, pessoal? A quantidade procurada varia inversamente ao preço, ceteris paribus. Tudo mais constante. Curva de demanda negativamente inclinada. Quando nós pensamos na curva de demanda negativamente inclinada, isso ocorre devido ao quê? Pelo menos duas coisas acontecem: efeito substituição e efeito renda. Efeito substituição. O que é isso? Vamos começar por um exemplo. Se o preço da caixa de fósforo aumentasse, o que aconteceria com a demanda por isqueiros, ceteris paribus, tudo mais constante? Então, o efeito substituição está relacionado a isso aí. Olha, o fósforo serve para você produzir fogo. O isqueiro também para produzir fogo. São bens aí que podem ser substituíveis. Correto? Manteiga e margarina são bens substitutos. Aumenta o preço da manteiga, as pessoas geralmente compram o quê? Margarina. Correto? Então, são bens substitutos no consumo, né? E observa, por exemplo, carne de primeira e carne de segunda. Aumenta o preço da carne de primeira, as pessoas vão comprar carne de segunda. Geralmente acontece isso. O que acontece é isso aí. Correto? Outra questão, por exemplo, aqui, ó. Efeito renda. Efeito renda. Exemplo, se o preço do carro aumenta, ceteris paribus, a renda do consumidor e preços de outros bens constantes, né, o consumo da gasolina diminui. Então, observa que
a gasolina é um bem complementar do carro, né? Se aumenta o preço, então, da gasolina, a tendência, ou se o preço aumenta o preço do carro, você tem ali uma diminuição da renda do consumidor, se você pensa, né, percebe que, na verdade, vai afetar a sua renda. Todo aumento de preço é uma diminuição da renda do consumidor. Aí, por isso que nós dizemos que a inflação, ela corrói os preços e o salário, a renda, ela, se você for pensar do lado de certo sentido, o salário é um preço, né? Então, os preços na economia são corroídos. Diminui a renda do consumidor quando aumentam os preços dos bens de primeira necessidade, os bens de consumo, correto? Então, renda do consumidor e preço de outros bens constantes. O consumo da gasolina diminui. Outras variáveis que afetam a demanda. Observa aí. Preço, renda, preço de bens substitutos, preço de bens complementares e preferências ou hábitos dos consumidores. Então, por si só, o preço já vai afetar a demanda. As pessoas vão olhar o preço e verificar se desejam ou não comprar. Agora, a renda, se elas não tiverem renda suficiente, dependendo da renda dos consumidores, eles vão optar por produtos, né, mais em conta, correto? Preço de bens substitutos, sempre o consumidor vai considerar o que substitui. Muita gente substitui feijão, quando acontece aumento de preço de grãos, por grão de bico, ou lentilha, substitutos do feijão. E também considera preços de bens complementares, né? Por exemplo, terno e gravata, bens complementares. Carro e roda, bens complementares, né? Então, são bens complementares, que realmente um pode interferir no preço do outro, ou de você comprar o conjunto das coisas, né? Preferências ou hábitos dos consumidores. Ora, é costume do brasileiro, de modo geral, comer o feijão com arroz. O aumento do feijão com arroz realmente é uma coisa que pode afetar politicamente um governo. Pode? Pode, com certeza. Porque são hábitos dos consumidores, né? Então, por exemplo, no Pará, é costume do paraense comer açaí, peixe assado. O aumento no preço do açaí, isso vai realmente, certamente, prejudicar politicamente um governador do estado, um prefeito, né, municipal, né? Então, porque são bens que são produzidos em abundância e por que está aumentando o preço, né? Então, esses são elementos que podem provocar o aumento de preços realmente, né? Mas isso aí é circunstancial, ou então estrutural, problemas estruturais para a formação de preços e etc, né? Outra questão que realmente é importante considerar quando nós falamos aqui de aumento de preços, né, e hábitos de consumidores, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui prático, a acarajé, imagina para o baiano o aumento no preço do acarajé, o que não significaria, né? Então, por aí vai. Então, existem hábitos que são formados dos consumidores para, né, perfis de consumo, a digital de consumo do consumidor. Demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Classe de bens. Então, aqui nós vamos classificar alguns bens, certo? E aí, nós vamos falar aqui o seguinte, ó. Qual é o bem normal? A renda do consumidor aumenta, a demanda também aumenta. Esse é o bem normal. Qual é o bem inferior? O consumidor fica mais rico, diminui o consumo da carne de segunda. Certo? Então, no momento que o consumidor ele tem um aumento no seu salário, podemos dizer, em certo sentido, que ele ficou mais rico. Aí ele vai diminuir, realmente, deixar de comer carne de segunda, ou de terceira, rins, pulmão de boi, já pensou? Tem gente que come, que tá por fora, miúdos, né? E cérebro, né? Aí passa a comer o quê? Vai comer, então, filé, picanha, maminha, correto? Então, o bem normal é aquele que
Você observa que há um aumento na renda, a pessoa passa, a demanda do bem vai aumentar. Agora, o bem inferior é aquele em que a demanda aumenta, a renda aumenta, você vai diminuir aquele consumo. A renda aumentou. Então, ela vai passar. Agora, quer trocar o celular. Agora, para comprar o iOS, né? 10, 11. Não sei nem se tem. Né? Mas, enfim. É um bem normal. Vai querer consumir mais. Correto? Outro ponto aqui a considerar, então, nós vemos que o consumidor, ele podemos dizer que bem de consumo saciado. A demanda não é influenciada pela renda. Arroz, farinha e sal, por exemplo. Sua renda aumentou, você vai querer comprar mais sal? Mais arroz? Você vai comer mais arroz do que costuma comer na sua casa porque sua renda aumentou. Se bem que nós estamos vivendo um período tão complicado atualmente, né, que provavelmente as famílias talvez tenham diminuído o seu consumo de arroz, né, não tenho certeza, pelo aumento de preços, mas numa situação normal, geralmente as pessoas não compram muito mais arroz ou então muito mais sal, não fazem isso, não, dificilmente. Muito mais farinha do que costuma comer normalmente, né? Então, são bens que nós dizemos que são de consumo saciado. Não vai ser influenciado pela renda. Correto? Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Bem normal, a renda do consumidor aumenta, a demanda aumenta, inferior a renda aumenta, o consumo diminui, e o bem de consumo saciado é aquele que não vai ser influenciado pelo seu aumento da renda. Beleza? Então nós temos aqui, então, demanda, toda a curva de demanda. Aqui, ó. O que é a demanda? É toda a curva de demanda. Existe uma distinção entre demanda e quantidade demandada. A quantidade demandada são os pontos específicos na curva. Tá? A quantidade demandada você vai valorar, né? O Q1 é quanto? Q0 é quanto? Então, são os pontos específicos. A quantidade demandada são os pontos em cima da curva, enquanto que a demanda é toda a curva, ou seja, é a procura, correto? É a procura do bem. Então, quando nós dizemos, por exemplo, aqui nós podemos dizer o seguinte, ó, do ponto A para o ponto B, pode ter havido um aumento de preços. Então, aumentou o preço, ó, observa que estava em Q0, P0, Q0 era um preço. No momento que houve um aumento de preços, passou para ponto B, a quantidade demandada, o ponto específico, foi de Q1 para P1. Observem aqui, Q1 para P1, então ponto B, correto? Então, aqui nós vemos outra alteração na curva de demanda. Observa aqui assim, ó. Demanda, oferta e equilíbrio de mercado, alteração da demanda. Observa que nós estamos falando aqui de uma alteração de D0 para D1. D0 para D1 houve um aumento de preços, correto? Ou seja, se você for pensar assim, ó, na verdade, houve uma alteração na demanda, né? Então, estava, por exemplo, podemos dizer assim, que estava no P0 e Q0, bem aqui nesse ponto, ó. Aqui em cima. Eu poderia até depois colocar no gráfico, ponto A, e de repente, numa questão que houve, né, foi um aumento que não foi simplesmente no preço, simplesmente só o preço, foi decorrente de um bem substituto, de um bem complementar, um deslocamento da demanda, e não na curva de demanda. Então, houve uma alteração da demanda, correto? Decorrente não simplesmente o aumento de preços foi decorrente de algum fator, certo? Um preço de um bem complementar, certo? Gosto do consumidor, certo? Então, foi o que nós consideramos aqui, ó. Variáveis que afetam a demanda: preço, renda, preço de bens substitutos, preço de bens complementares, preferência ou hábito dos consumidores. Vamos analisar, então, o gráfico. Análise gráfica aqui. A curva de procura se desloca em virtude das variações da renda ou de outras variáveis que não
que não o preço do bem. Temos uma mudança na demanda, não na quantidade demandada. Certo? Então, antes do aumento da renda e após o aumento da renda. Observa, antes do aumento da renda, ao preço P0, o consumidor pode comprar Q0. Ao preço P0, o consumidor pode comprar Q0. Aí, outro ponto aqui, antes do aumento da renda, ao preço P1, o consumidor pode comprar Q1. Observa aqui, ao preço P1, o consumidor pode comprar Q1. Observa onde está Q1. P1, Q1, P0, Q0. Certo? Após o aumento da renda, ao mesmo preço P0, o consumidor pode comprar Q2. Ao preço P0, o consumidor pode comprar Q2. Aumentou a renda dele. Essa aqui é a interpretação. Nesse ponto P0, Q2, houve aumento de renda. Aumentou a renda, vou aumentar o consumo aqui de carne, de maminha, de alcatra, de filé. Bem normal. Ok, pessoal? Aí nós percebemos também o seguinte, o preço P1, o consumidor pode comprar Q1. Aí, com o aumento da renda, ao mesmo preço P1, o consumidor pode comprar Q3. Ao preço Q1, o consumidor pode comprar Q3. Certo? De determinado bem. Então, aqui nós estamos vendo a alteração na demanda decorrente, então, do aumento na renda. Agora vamos para o conceito de oferta de mercado. Estávamos até então estudando a demanda. Vamos estudar agora a oferta de mercado. Conceito. Várias quantidades que os produtores desejam oferecer ao mercado em determinado período de tempo. Então, do lado do ofertante, do lado do demandante, observem. A demanda, como demandante, nós estamos dispostos a comprar determinados bens, quanto menor o preço. Então, por isso que a demanda ela tem uma curva negativamente inclinada. Agora, do lado da oferta, produtores eles são encorajados a produzir em determinado período de tempo mais, quanto maior a sua lucratividade, quanto maior o preço do bem. Então, nesse sentido, do que a oferta depende? Do que depende para o ofertante, o produtor, o industrial, o empresário do agronegócio, ofertar mais produtos no mercado? O preço, custo de fatores de produção, metas dos empresários. São elementos que determinam a oferta. Certo? Então, vamos considerar aqui, pessoal, a Lei Geral da Oferta. Lei Geral da Oferta. Ela nos diz o seguinte: a função oferta mostra uma correlação direta entre a quantidade ofertada e o nível de preço, ceteris paribus. Correto? Então, pessoal, observem aqui, ceteris paribus, a oferta. Observe a escala da oferta aqui. Ao preço de 1, a quantidade ofertada, observa que existe uma diferença entre a oferta e a quantidade ofertada. A quantidade ofertada é de 1.000. Ao preço de 3, a quantidade ofertada é de 3.000. Ao preço de 6, a quantidade ofertada é 6.000. Ao preço de 8, a quantidade ofertada é 8.000. Ao preço de 10 unidades monetárias, a quantidade ofertada é 10.000. Então, como é que você vai desenhar esse gráfico? Ele tem uma posição assim, positivamente inclinada, a curva de oferta. Observa que a direção da curva de oferta, correto? Positivamente inclinado, né? Quanto maior o preço do bem, observa esse lado aqui como o lado do preço, observa aqui, esse lado do preço, e esse lado das quantidades. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada do bem. Correto? Oferta, custo dos fatores de produção. Então, quando nós pensamos aqui, aqui, observa que a demanda ela tem um formato negativamente inclinado, ou seja, inversamente proporcional ao preço. A quantidade ofertada é inversamente proporcional ao preço.
A quantidade demandada, a quantidade demandada, do lado da demanda. Agora, do lado da oferta, observa, ela tem uma posição positivamente inclinada, ou seja, diretamente proporcional ao preço. Quanto mais vai aumentando o preço, maior a quantidade ofertada. Então, diretamente proporcional. Aqui, nós estamos fazendo agora uma relação entre a oferta e o custo dos fatores de produção. Oferta e custo dos fatores de produção. Observem só. A oferta, ela é inversamente proporcional ao custo dos fatores de produção. Né? No sentido de que, um exemplo, o aumento dos salários ou custos das matérias-primas deve provocar, ceteris paribus, uma retração da oferta do produto. Aumenta o custo do fator de produção, aumenta o salário, aumenta o custo das matérias-primas. O que vai acontecer com a oferta? Ela vai se retrair, vai diminuir a quantidade ofertada. É natural isso. Então, há uma relação inversamente proporcional entre a oferta e custo dos fatores de produção. Isso é importante considerar. Oferta e nível de conhecimento tecnológico. A oferta é diretamente proporcional ao nível de conhecimento tecnológico. Ora, aumento ou melhoria na produtividade vai aumentar a oferta. Aumentou o conhecimento tecnológico, aumentou recursos tecnológicos. Vai aumentar a extração de minério de ferro, extração do pré-sal, conhecimento do pré-sal, descoberta do pré-sal, aumentou a produtividade, a oferta de produtos derivados do petróleo no Brasil. Sim, Petrobras ela teve maior produtividade com pré-sal. Nosso país é rico. Fauna, flora, minério de ferro, diversidades, petróleo, então você pode explorar ali, pré-sal, petróleo. Né? Então, esse conhecimento tecnológico vai proporcionar a oferta de mais produtos no mercado. Correto? Então, é diretamente proporcional. Agora, vamos fazer aqui uma diferença importante entre oferta e quantidade ofertada. Oferta é referente à escala, toda a curva, correto? Agora, a quantidade ofertada é referente a um ponto específico da curva de oferta. Isso é importante considerar. Aqui, ó. Aumenta a quantidade ofertada. Aí você vai considerar pontos Q0, Q1, certo? Aí você vai pensar em diminuição da oferta. Em Q0, oferta, ó, a curva Q0, Q0, P0. Aí você teve uma diminuição, aumentou algum custo de produção. Aumentou o salário de funcionários, diminuiu, deslocou para trás, recuou, retraiu para a oferta 1, oferta 0, oferta 1. Aqui, né? Que é a oferta 0, oferta 1. Então, recuou a oferta para trás, aqui, olha a direção da seta. Diminuiu a oferta, porque houve um aumento nos custos de produção, como, por exemplo, salários, matéria-prima. Digamos que houve, na verdade, uma diminuição de salários, no valor dos salários, diminuição no custo da matéria-prima. Então, a oferta passou de oferta 0 para oferta 1, ó, Q0, Q1. Então, houve um benefício para o mercado no sentido de ter mais produtos disponíveis, mais bens e serviços disponíveis, porque houve um aumento, uma diminuição nos custos de produção. Então, o empresário tem condições de ofertar mais produtos no mercado. Olha a direção da seta para frente, para a direita. Correto? Isso aqui nós estamos falando, então, do aumento ou diminuição da oferta. Aqui é aumento da quantidade ofertada. Observa aqui, ó. Quantidade ofertada. Tá? Nós falamos aqui. Ou seja, toda a curva. Equilíbrio de mercado. Interação das curvas de oferta e de demanda e de oferta determina o preço e a quantidade de equilíbrio de um bem ou serviço em um dado mercado. Ok? Então, nós falamos até então, isoladamente, do ofertante e do demandante. Agora nós vamos considerar a interação da oferta e da demanda, certo?
Dentro desse contexto, então, né, das curvas, considerando as curvas, né, a quantidade ofertada, a quantidade demandada, a oferta, a demanda e interação. Porque essa interação da curva de demanda e de oferta determina o preço e a quantidade de equilíbrio do bem ou serviço em um dado mercado. Observa aqui. Ó. Oferta e demanda do bem X. Nós temos agora o preço 1, 3, 6, 8 e 10. 1, 3, 6, 8 e 10. Observem aqui que a quantidade procurada ao preço de 1, a quantidade de uma unidade monetária, a quantidade procurada é de 11 mil, já a oferta é de 1.000. Isso indica uma quantidade demandada de qual forma? Há um excesso de procura, na verdade. 11 mil indica um excesso de procura. E seja escassez de oferta. Não tem produto suficiente para atender 11 mil pessoas todas. Só vai atender 1.000. Que só é 1.000 que está sendo ofertado. Vai ter uma oferta que vai estar sobrando de pessoas que queriam um produto e não conseguiram, de 10 mil, correto? Agora, observem aqui. Ao preço de 3, há uma quantidade procurada de 9 mil e uma oferta de 3 mil. Então, continua havendo excesso de procura, ou seja, escassez de oferta. Nós temos aí, isso indica 6 mil pessoas procurando esses produtos do mercado e não conseguindo adquirir, não conseguindo comprar, adquirir esses produtos no mercado. Correto? Nós temos aqui, então, preço de 6 mil, quantidade procurada é de 1.000, quantidade ofertada de 1.000. Nós temos, então, aqui, em termos de quantidade demandada, equilíbrio entre oferta e procura, em 6 mil. 6 de preço, 6 unidades monetárias, 6 mil pessoas procurando, foi ofertado 6 mil, justinho o preço. A quantidade e a procura se ajustando no equilíbrio, correto? Então, nós temos aqui também o preço, ao preço de 8 mil, a quantidade procurada é de 4 mil, a ofertada é de 8 mil. O que nós vemos aqui? É excesso de oferta. Ou seja, de outra maneira, escassez de procura. Escassez de procura. Nesse sentido, nós estamos falando de escassez de procura, nós estamos falando que existem aí 4 mil produtos disponíveis no mercado sem ninguém que possa comprá-los, queira comprá-los. Certo sentido, né? Então, por fim, nós temos ao preço de 10 unidades monetárias, a procura de 2 mil. O que nós vemos aqui? Há uma oferta de 10 mil produtos no mercado, certo? Há um excesso de oferta. Escassez, ou seja, de outra maneira, escassez de procura. Do que é realmente produzido, só é vendido 2 mil. O resto, os 8 mil, as pessoas não têm interesse. Não é demandado. Correto? Então, há excesso de oferta ou escassez de procura. Aqui, então, nós vemos a interação do gráfico que acabamos de falar, da oferta e demanda, preço e quantidade, equilíbrio de mercado, ok? 2 mil, 4 mil, 6 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil, 14 mil ali, dado da quantidade. Observa 2, 4, 6, 8, 10, 12 dos preços e o equilíbrio, né? Equilíbrio de mercado. Considerando que ponto E é o ponto de equilíbrio, preço e quantidade atendem às aspirações dos consumidores e produtores simultaneamente. O desequilíbrio ele é por escassez ou por excesso, correto? Por escassez de produtos ou excesso de produção, excedente de produção. E assim ocorre o desequilíbrio. A escassez está relacionada à quantidade ofertada abaixo do ponto E, que provoca a elevação dos preços. Ok, pessoal? O excesso ou excedente de produção é o acúmulo de estoque, alta competição e diminuição dos preços. Ok?
Quando a competição de ofertantes e consumidores, a tendência do mercado é aproximar o ponto de equilíbrio. Observe aqui o novo ponto de equilíbrio do preço do bem X, quantidade do bem X, de A para B, do ponto P0, Q0 para o ponto P1, Q1, do ponto A para o ponto B. Por algum motivo, não somente o preço, aumento na renda, houve um deslocamento, né, da demanda, certo? Se deslocou do ponto A para o ponto B. Talvez um aumento de renda, podemos considerar. Então, ou seja, um aumento da quantidade da aquisição do bem X, certo? Análise do ponto. O bem X é um bem normal, não inferior. O bem normal é aquele que o preço aumenta, a quantidade, né, aumenta, consumida. Ponto E, o ponto inicial, P0, Q0, que é o ponto A. Aumento da renda irá pressionar aumento da demanda. Excesso de demanda provoca escassez do produto e assim o seu preço. A curva de demanda muda de D0 para D1, novo ponto de equilíbrio no ponto B. Correto? Deslocamento da curva de oferta. Imagine a diminuição do preço da matéria-prima usada na produção de um bem. Tá? Então, isso aqui vocês podem praticar em casa. Né? É só um exemplo. Um exercício para vocês fazerem. Prático, pessoal. Interferência do governo no equilíbrio de mercado. Quais são os elementos que podem produzir algum tipo de desequilíbrio, né? Ou intervir no equilíbrio de mercado? O governo intervém na formação de preços de mercado através de fixação de impostos, é um exemplo de intervenção do governo, tá? Por meio de subsídios, ou seja, o primeiro exemplo, que é a fixação de preço, quando ele intervém realmente usando precificando, dizendo quanto é que deve ser o preço do bem. Isso distorce a economia. O segundo exemplo, ou melhor dizendo, item, que é o subsídio, é quando o governo ele vai lá e, em certo sentido, paga pelo bem para que o produto agrícola continue no mercado, continue ofertando grãos. Então, acaba custeando parte do custo de produção. Pode dar um exemplo. Ou parte do que, em certo sentido, o consumidor vai comprar. Subsidia o preço do bem. Até para ficar mais barato ou abaixo do equilíbrio, né? Para que realmente os consumidores adquiram o produto no mercado. Critérios de reajuste, né, de reajuste do salário mínimo. Então, o aumento do preço no salário mínimo é um aumento do custo de produção. Ele vai estar interferindo no preço de mercado. Certo? É uma maneira de intervir na economia. Fixar preços mínimos ou máximos, tabelamento. O preço só pode ser tanto, X. Não pode passar de 10, nem ser menor que 5. Aí vai variar entre 6, 7, 8, 9, 9 e pouco. Até no máximo não pode ser 10, né? Congelar preços e salários. É uma forma de intervenção no mecanismo de preços. Considerando aqui estabelecimento de impostos, impostos indiretos, incidentes sobre o consumo ou vendas, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, dentre os indiretos, né? Então, nós vemos impostos específicos, valor fixo ou valor unitário, exemplo, imposto de R$1 sobre uma lâmpada que é vendida, alguma coisa assim. Imposto ad valorem, que é o percentual, o alíquota sobre o valor da venda. Geralmente, o que é o ad valorem? É uma alíquota numa taxa, 10%, do IPI sobre o valor de um carro vendido, de uma caminhonete, ou qualquer outro produto, né, que venha a ser industrializado, né. Observa que esse imposto específico é o valor mesmo do imposto, né? Não é por exemplo, não, o imposto vai ser de R$1, de R$3, de R$10, de R$15. O ad valorem não vai ser uma taxa, 10% sobre o valor do carro, 3% sobre o valor de tal produto industrializado. Impostos diretos, incidentes sobre a renda e o patrimônio, imposto de renda, IPTU, etc. Né?
Política de preços mínimos na agricultura. Então, nós temos aí para dar garantia de preços ao produtor agrícola, é importante por isso. Protege contra a flutuação de preços, garante renda agrícola. O governo, antes do plantio, garante um preço que pagará após a colheita. Se os preços de mercado forem maiores que o preço do governo, os produtores vendem ao mercado. Se o preço do governo for maior que o do mercado, o produtor vende ao governo. O governo usa excedentes de produção como estoque regulador para momentos subsequentes. Aqui nós temos a política de subsídios, quando o governo ele subsidia preços, tem um preço mínimo, né? Aí você vê a curva de oferta e demanda, um excedente, né? Excedente ali de oferta, né? Então, realmente, e aí esse retângulo aqui nós podemos considerar aqui como o preço subsidiado, seja o custo de produção, que é alguma coisa relacionada a chuvas que poderiam destruir a produção agrícola, tornados, fenômenos meteorológicos, pragas. Então, vira e mexe, o governo subsidia parte do preço de produção, né? Alternativas do governo: comprar o excedente, aí você de Q0 menos que algum outro Q, como esse aqui, Q0 e Q0 linha, Q0 e Q0 linha, né? Ao preço mínimo, política de compras. Pagar subsídios no preço, política de subsídios. O governo banca a diferença entre o preço mínimo e o preço considerado constante, o preço realmente do produto e realmente, né, enfim, o que nós percebemos da política de preço mínimo? Está relacionado a esse valor, né, que, olha, se não fosse subsidiado, às vezes o preço seria muito maior, ou o produtor não teria condições de estar no mercado se não fosse esse preço mínimo, ou seja, esse subsídio do governo para que o agricultor continue no mercado, ou para que realmente seja atendida a necessidade dos consumidores, ou relacionados a hábitos de consumo de determinados grãos. Então, aqui nós terminamos essa parte, certo? De, de preço, tá? E oferta, demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Obrigado pelo momento de aula. Valeu. Estamos juntos aí.